Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 5 de junho. Ibovespa terminou o pregão em queda de 0,53%, foi lá bater na zona de resistência, aquela região já bem conhecida aqui para quem acompanha minhas análises. A gente vê a perda de força do Ibov após aí um início de pregão satisfatório. Reverteu completamente aí depois dessa primeira hora de pregão e fechou mais próximo da mínima do dia, anulando os fundos ascendentes do G60 e mantendo aqui o Ibov dentro do seu viés de baixa aqui de curto prazo, seguindo com suporte primeiramente na faixa 51.239, em torno depois de 50.700 e mais abaixo 50.000 pontos, os próximos níveis de suporte para o Ibov. PTR4. Petro perdeu a mínima aí dos últimos dias, fechou em queda de 1,69%, mantendo-se também dentro do seu cenário de baixa de curto prazo, corrigindo toda uma subida ali pelo gráfico semanal, por enquanto considerando aí um movimento mais corretivo, onde tem uma região de suporte aqui, ela ainda válida até região ao fechamento da semana, fechamento do próximo pregão, a região em torno de 16,50, 16,40, e abaixo disso a gente já falaria em torno de 15,65 e outra região aqui na faixa dos 15,30. Então são os próximos níveis de suporte da Petro. Se for para pensar em alguma situação de compra nessa ação, ideal que ela volte a trabalhar aí acima dos 16,69 para pensar em alguma compra, até mesmo de day trade, em cima de Petro. Olhando agora para Vale, Vale 5 mantém sua tendência de baixa, vai caindo aí devagar, mantendo seus suportes ali na faixa dos 25,62, já mencionados. A gente tem outra aqui na faixa de 25,3 a 24,88. São os próximos suportes da ação, mantém sua tendência de baixa para trazer alguma possibilidade de compra aí no ativo, só se for mais para day trade, aí apresentando um início de pregão muito forte para cima, trazendo o preço principalmente para cima dos 26 reais, é o que seria ideal. Aí a partir disso, fundos ascendentes num gráfico de 15 ou 10 minutos seria a alternativa de compra de day trade na Vale, mas para swing trade ainda não vejo uma situação clara de compra dentro dessa tendência de baixa do gráfico diário. Falando aqui das nossas operações, a LAME4 foi lá, bateu no objetivo, na faixa dos 14,19 e recuou, dentro do que eu já vinha mencionando nas últimas análises. O movimento começou de certa forma forte, e por esse motivo eu, vamos dizer assim, eu folguei mais a operação, folguei no sentido de ter uma expectativa um pouco maior no curto prazo, de que esse movimento ainda venha mais aqui para cima para romper esse topo aqui mesmo, e por isso aceitando uma correção ali pelo gráfico intraday, ou até mesmo ali um ou dois candles de baixa aqui no gráfico diário. Lógico que eu vou estar avaliando como é que ela vai estar caindo, caso isso aconteça. Mas o fato é que eu ainda mantenho a compra desse ativo na expectativa que esse movimento iniciado de forma forte se mantenha aí nos próximos pregões, aí até para a próxima semana LAME4. Entramos na ponta compradora hoje em PECAR4, a recomendação de compra foi em 102,70, a entrada foi executada em 102,69. Depois do início bom de pregão, então busquei uma entrada logo aqui um pouco acima desses. Depois que o preço deu uma pequena parada na primeira hora de pregão aqui, antes de fechar a primeira hora de pregão, aqui nessa região de 102,70, então executei a compra aqui. O ativo foi bem, fechou com alta de 2,64%, superou a máxima do topo anterior, anulou a tendência de baixa de curto prazo e também apresentando a chance de ter um movimento aí um pouco mais forte para cima. A resistência imediata encontra-se aqui nessa região de fundos anteriores, mais ali por volta dos 104,22, depois aí teria um topo em 105,37 e o gap em 106,33. O stop dessa operação está em 101,37, um pouco abaixo da mínima de hoje, que foi 101,62. É uma operação que o risco dela foi de 1,3% e o objetivo está em 106,69. A outra que a gente comprou também no decorrer do dia foi recomendei a entrada dela, foi a BPH3. A compra foi executada logo após ali a primeira hora de pregão. Quando recuou na segunda hora de pregão, eu executei a compra. A compra foi recomendada para 3,77, executada em 3,75. E o stop ficou aqui em 3,60. O stop botei em 3,68, com risco em torno de um risco em torno de
se fosse 3,77 seria 2,39%, a entrada em 3,77. Como foi em 3,75, ficou um pouco abaixo de 2% o risco da operação. O fato é que o objetivo ficou lá em 4,04 e ela chegou perto disso. 4,02 proporcionou aqui, pelo menos para o ponto da minha entrada, 7%. Alguns podem dizer, nossa, já teria saído facilmente. Mas o ativo tinha começado forte, depois de uma boa lateralização. A característica do meu método é justamente buscar operações que sejam de swing trade, não necessariamente de day trade. Então ela recuou, perdeu força, então eu vou aguardar aí o próximo pregão, avaliar a manutenção dessa operação. Não seria bom ela retornar aqui para baixo de 3,81 a 3,78, que é a zona de resistência rompida. Então vamos ver como é que ela se comporta no início do próximo pregão. Ideal que tivesse aí uma recuperação em cima dessa zona de suporte logo aí na primeira hora de pregão ou segunda hora de pregão. Outros ativos, passando aqui rapidamente, Qual 3 me chama ainda um pouco a atenção para a ponta compradora, fato que já perdeu um pouco da sua força na tendência de alta atual, a tendência de médio prazo também dá um indício de perda de força, então por isso eu vou avaliar ou seja, exigir um pouco mais para o ativo aí para buscar a entrada, mas o fato é que é um ativo para eu ficar atento, está no meu radar para buscar aí oportunidade de compra, pelo menos enquanto se mantiver acima desse fundo aqui anterior, em 22,67. Meu interesse maior seria em compra de Qual 3. BBDC4 está em tendência de baixa, de curto prazo, está com a correção forte no gráfico semanal, a subida foi muito forte, está vindo a correção também forte para baixo. O fato é que a ação vai ficando mais esticada aqui no curtíssimo, a curto prazo, para baixo. E nesse cenário, aguardaria aqui, sendo mais ousado, buscaria uma oportunidade de compra contra a tendência, mas para isso ela teria que gerar algum sinal mais forte ali no G60 para fazer alguma antecipação de compra contra a tendência aqui na BBDC4. SBSP3, depois de um bom tempo ali lateralizando em cima de suporte, ficou um tempão, aí vem aqui para baixo, fecha uma vez acima, esse candle já anula tudo, fecha abaixo de todo mundo aqui, é um sinal ruim, é uma formação de topo lá no gráfico semanal em cima de um ponto de resistência, então é um ativo que começa a dar indícios de mais fortes de enfraquecimento da sua tendência, principalmente que vinha aqui de alta no curto prazo e foi já anulada nesse momento, e apontando agora mais para a busca dos seus próximos suportes, gap em 21,39 e depois em 20,99. Então é um ativo que também, dependendo da sua movimentação aí no início do próximo pregão, possa até buscar uma venda em cima desse papel, na expectativa de pegar um movimento de baixa ali no gráfico semanal. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.